Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo fascinante, o capítulo 36 do livro de Êxodo. E ele já começa com uma situação, assim, quase inacreditável. Uma campanha de arrecadação que deu certo até demais. Imagina só a cena. Uma comunidade começa a doar tanto, mas tanto e com tanta vontade, que o líder deles tem que dar uma ordem oficial para todo mundo parar de contribuir. Pois é, isso aconteceu há milhares de anos, e o porquê disso está no centro da nossa análise hoje. E olha, não era uma campanha de caridade moderna, não. Era para construir uma tenda sagrada no meio do deserto, e a resposta do povo foi simplesmente impressionante. O que o texto mostra é que as doações não foram tipo um evento de um dia só. Era um fluxo constante, sabe? Manhã após manhã, o pessoal estava lá, trazendo suas contribuições. O nível de comprometimento era total. A coisa chegou num ponto que os artesãos, que eram os responsáveis pelo projeto, tiveram que parar o que estavam fazendo para levar essa notícia inacreditável para o líder deles, Moisés. Imagina só, eles tinham material sobrando. Mas qual era a motivação por trás disso tudo, né? A análise do texto aponta para uma expressão em hebraico que é chave para a gente entender: elevar o coração. Não era uma obrigação, era um impulso que vinha de dentro, um espírito voluntário, uma vontade sincera de servir. Tá, mas para a gente entender de onde veio essa generosidade toda, essa resposta tão extrema, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O contexto aqui é tudo. É que essa história não é só sobre levantar paredes, é sobre reconstruir a confiança depois de uma crise profunda. E que crise! Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a entender o drama por trás dessa generosidade. Porque olha só, um pouco antes disso, o povo tinha traído feio a aliança com Deus, no famoso episódio do bezerro de ouro. Então, essa onda de doações era, na verdade, uma resposta de gratidão e um jeito de tentar reconstruir essa confiança. Ou seja, construir aquilo não era só um trabalho braçal. Era um símbolo muito forte de que a conexão entre eles e Deus tinha sido restaurada. Era um sinal visível de perdão e de um novo começo. Ok, então com essa reconciliação feita, vamos dar uma olhada em como eles de fato construíram essa estrutura simbólica. E é aqui que os detalhes ficam fascinantes. A liderança do projeto estava com dois artesãos principais, Bezalel e Aholiabe. Só que o texto deixa bem claro que eles não estavam inventando o design. O papel deles era executar um projeto divino com uma precisão perfeita. A habilidade era deles, claro, mas a inspiração, a planta, vinha tudo lá de cima, segundo o relato. E essa precisão toda a gente vê em cada pecinha. Dá uma olhada nos materiais que foram especificados, desde o linho super fino e os fios coloridos para as cortinas, até a madeira de acácia para a estrutura. Nada, absolutamente nada foi deixado por acaso. Então, o que a análise do texto diz é que seguir esse plano à risca não era só uma questão técnica. Era, em si, um ato de adoração. O jeito que eles construíam era tão importante quanto o que eles estavam construindo. Tá, mas para que tanto detalhe, né? É que a análise argumenta que esse projeto antigo era, na verdade, uma espécie de profecia construída, uma arquitetura que apontava para algo muito maior que ainda ia acontecer. A ideia central da análise é essa aqui, olha só. O tabernáculo era como se fosse uma maquete, um modelo físico que apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Era um templo móvel, temporário, que já indicava um templo vivo e permanente no futuro. E isso vale até para detalhes específicos, como o véu, que, segundo essa interpretação, também teve um comprimento simbólico direto séculos depois. Aquela cortina que separava, de repente se abriu, simbolizando um novo acesso a Deus. Certo. E aí, o que a gente pode tirar de lição dessa leitura teológica de um projeto de construção tão antigo? O que isso tem a ver com a gente hoje? Bom, a análise aponta 3 lições bem fortes nessa história. Primeiro, não era só doar por doar, era doar com uma visão, sabendo que faziam parte de um projeto gigante. Segundo, não era só sobre construir, era sobre adorar através da excelência. E terceiro, o grande valor não estava na criatividade deles, mas na fidelidade a um plano maior. No fim das contas, essa história toda nos faz pensar, né? O que significa de verdade a gente construir algo para um propósito que é muito maior do que a nossa própria vida? É uma pergunta que vem lá do deserto, mas que ecoa forte até hoje.